Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta agora com a carta do apóstolo Pedro. Nós iniciamos, não, demos uma continuidade aqui na, nas leituras da carta de Paulo aos Coríntios, e nessa programação semanal aqui agora tem a carta do apóstolo Pedro. Eu estou retornando depois de alguns meses aí, descansando um pouco, então estou retornando aos poucos, recuperando o ritmo de fala e forçando aos poucos também o exercício de memória, de concentração. Pedro inicia sua carta da seguinte maneira, os dois primeiros versículos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graças a Deus. Nós temos a figura do apóstolo Paulo, que você pode chamar também de Saulo ou de Saul, que era um rabino, era um fariseu, era alguém que foi era e ainda hoje é uma formação assim longa, exaustiva, né? O processo de formação do rabino ele é bastante exaustivo. Eles são moldados em termos não propriamente de uma teologia como nós estudamos ou de uma filosofia como se estuda, se aprende aí na escola ou na universidade. Eles são formados, eles têm uma mente configurada em termos de uma retórica rabínica acumulada ao longo dos séculos, ao longo dos tempos. Tá? É um exercício muito, muito intenso, envolve os aspectos sociais, culturais, religiosos, místicos, é uma enciclopédia incrível, uma enciclopédia maravilhosa. Se alguém tiver acesso, se alguém tiver interesse, eu considero bastante interessante. A superficialidade é uma doença. Se você quer aprender, então aprenda, mergulhe, né? Procure conhecer. O meu interesse em estudar algumas coisas direta dos judeus, do judaísmo, é devido a uma falta de respeito muito grande por conta de alguns cristãos aí. O judeu pensa assim, o judeu fala isso, o judeu pensa daquele outro jeito. Eu sempre tive comigo desde criança, mas eles não desapareceram, eles não estão extintos, eles estão aí. A religião judaica está aí, o povo judeu está aí, o Estado de Israel está lá. Os judeus estão aí, continuam dispersos por quase todo o mundo conhecido. Então, eles têm o direito de expressarem as suas próprias convicções. Então, sempre quando eu vejo alguém falando de um outro grupo, tentando impor sobre aquelas pessoas uma visão própria, me parece, no mínimo, desrespeitoso. No mínimo, desrespeitoso. Mas nós temos no apóstolo Paulo esse homem que foi escolhido, selecionado pelo próprio Cristo Jesus. O Cristo ressurreto a ele apareceu e o convocou para o ministério cristão, para o apostolado. Nós temos as cartas do apóstolo Paulo que são fantásticas. São resumos do pensamento, das convicções daquele homem. É muito difícil sabermos absolutamente tudo o que o apóstolo Paulo, porque ele não se preocupa em criar uma biblioteca sobre as convicções dele. O propósito dele era expressar o evangelho de Cristo Jesus. E expressar o evangelho de Cristo Jesus é apresentar Cristo vivo, ressurreto, glorificado, o Filho do Deus vivo, o Deus que invade a humanidade para nos agraciar com a palavra da salvação, o verbo vivo. E a palavra da salvação é Jesus, o Cristo. O desenvolvimento escriturístico, mental, o material
que nós temos do apóstolo Paulo, ele é ricamente elaborado, tá? Você encontra um pouco do rabino, você encontra um pouco do homem, você encontra o apóstolo, você encontra o homem adulto, o adulto jovem determinado, você encontra o velho exausto, cansado, mas grato a Deus pela oportunidade de ter sido resgatado das trevas, de ter sido resgatado da ilusão da religiosidade. Então você tem tudo isso no apóstolo, nos escritos do apóstolo Paulo, considerando que os escritos dele não são de um mesmo período. As cartas, elas decorrem de eventos específicos ao longo do seu ministério, Então, nós temos essa complexidade nos ensinamentos do apóstolo Paulo e toda a influência dos ensinamentos dele sobre a igreja de Cristo Jesus. Agora que nós temos este homem é um homem mais simples, tá? Alguns tentam até apresentar os apóstolos de Cristo como se fossem analfabetos. Não é bem isso. O povo judeu sempre foi voltado para a palavra, sempre foi voltado para o estudo, sempre foi voltado para o ensino. Mas Pedro ele não teve uma formação rabínica. Ele não teve uma formação rabínica. Pedro era um homem comum e muito, muito religioso. Sempre o foi religioso no contexto da religião, da fé judaica. O que esse homem teve foi um período de 3 ou 4 anos ao lado de Jesus o Cristo. Ele caminhou literalmente com Cristo Jesus. Ele ouviu as palavras de Cristo Jesus. Ele foi censurado, ele foi elogiado, ele foi ensinado, ele foi doutrinado, ele foi conduzido a algo mais. Ele contemplou, junto com os irmãos João e Tiago, a manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus quando da transfiguração de Cristo Jesus. Pedro viveu. Ele não teve uma rebuscada formação rabínica. Porém, os ensinamentos do apóstolo Pedro são também muito profundos, porque vem de uma sabedoria, porque vem de um conhecimento, de uma comunhão com o próprio Cristo, que não se encerra com Cristo ressurreto e glorificado. Tem continuidade na vida dos apóstolos, e nisso Paulo também foi alcançado, quando do derramar abundante do Espírito Santo sobre a comunidade apostólica, sobre os apóstolos, os discípulos de Cristo Jesus, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo na vida dos apóstolos é Cristo vivo. O Espírito Santo na vida dos apóstolos é Espírito Cristo, conduzindo os apóstolos da mesma maneira como Cristo os guiou nos anos em que esteve ao lado deles. Tendo isso em mente, nós podemos compreender aqui a riqueza dos ensinamentos desse apóstolo e a preocupação com esse apóstolo, a preocupação dele com a igreja. Ele escreve usando aqui uma fraseologia, uma linguagem bastante judaica, bastante fundamentada na história, na tradição, nos costumes, porque essa é a mente do apóstolo Pedro, ou de Simão, chamado Pedro. Essa é a mente dele, essa é a mentalidade dele, que o levou a Cristo e, através de Cristo, o fez compreender a preocupação de Deus com toda a humanidade. Deus nunca esteve limitado, ou nunca limitou o seu interesse, a sua graça, o seu amor, o seu poder aos judeus. Deus não é refém do judaísmo, como também não é refém do cristianismo.
Então, o apóstolo Pedro usa essa linguagem. Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos de Deus. Sabe? A ideia de eleição é muito forte na religiosidade judaica, né? De ser selecionado por Deus. Quando Deus seleciona, quando Deus vocaciona, quando Deus chama, é com um propósito específico. Alguma parte do espírito religioso costuma se acomodar. Não, nós somos eleitos e se acomoda. A vocação ela tem um propósito, uma finalidade. Via de regra, Deus impõe responsabilidades. É uma vocação, uma eleição, é um chamado a um compromisso, a um comprometimento com Deus em prol da humanidade. Aqui o apóstolo entende que a igreja tem essa missão, tem essa vocação. A igreja de Cristo Jesus, ela foi eleita em Cristo Jesus para comunicar ao mundo a mensagem de salvação pela fé em Cristo Jesus. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Nós sabemos aí que os judeus é um povo que foi disperso experimentou a dispersão por um longo período. Naquele tempo, também já está, ainda que Israel tenha passado um período, 70 anos na Babilônia, nem todos regressaram para a terra. Na Babilônia, o que era uma sociedade basicamente voltada à agricultura, quando eles retornam também com uma compreensão de uma outra atividade a qual eles foram incorporados. Lá você vê Daniel na administração, os jovens judeus colocados na administração do reino. A atividade comercial. O comércio acaba exigindo a criação de representações, né? Os grupos, as empresas. Os judeus agora são um povo que vive na terra de Israel e vive também por toda a região, agora quase que totalmente controlada pelo Império Romano. E o judaísmo é a base sobre a qual a fé cristã se desenvolve, cresce. E ele coloca os cristãos também como dispersos. Por que dispersos pelo mundo ou dispersos no mundo? Com um propósito específico, com uma estratégia do próprio Deus, para que sejam elementos ou fonte ou pontos para a propagação da mensagem de salvação. E também para nos lembrarmos de que a nossa pátria final é com Cristo Jesus. É o céu, é o chamado céu. Há alguns debates inúteis aí em termos de onde a humanidade redimida viverá, se é na terra ou se é no céu. O fato é que você pode dizer que céu é o lugar onde Deus está. Céu é um lugar onde a graça de Deus se manifesta. Nós podemos, nesta vida, experimentar um pouco do céu, um pouco dessa graça, desse amor, desse favor, desse poder que redime, que resgata, que perdoa, que renova, que transforma, que nos prepara para o que virá. A eternidade não é uma expectativa vazia. A eternidade é uma esperança, é uma convicção que já habita no íntimo, no espírito humano, no coração do ser humano. Há um anseio natural do ser humano por algo superior a essa vida, sabendo todos nós que a morte é um mal. A morte é algo terrível, a morte é algo que afronta a vontade de Deus para com a sua criação. E o último inimigo a ser destruído será a morte, pois Cristo Jesus venceu a morte. Nós cristãos precisamos compreender o pensamento dos apóstolos, porque ele não é contra o mundo, muito pelo contrário. Ele é contra o chamado mundanismo. Há algumas pessoas que se complicam aí quando estão falando. Você entende por mundanismo algo muito simples: a oposição sistemática a Deus ou à verdade revelada por Deus. É esse espírito arrogante e presunçoso que rege esse mundo
que nós devemos resistir a ele, nós devemos combater na medida do possível, permitindo que o espírito de vida e ressurreição continue realizando nas nossas vidas aquilo que ele iniciou quando recebemos a mensagem de salvação, que é a mensagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o apóstolo continua: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Aí, o apóstolo Paulo condiciona a vida cristã a uma vida de obediência a Deus. Uma vida de obediência voluntária, consciente, não arrastado, não obrigado, não constrangido, não debaixo de chicote, de ameaça ou de punição, mas uma vida de obediência a Deus, em gratidão a Deus por termos sido agraciados com a verdade, com a revelação da verdade. Esse é o caminho proposto. Então, o apóstolo Paulo não está exigindo muito. Ele está lembrando os cristãos do propósito de Deus para eles, que não é propriamente esse mundo, mas é a vida eterna no reino de Deus, em Cristo Jesus, pela fé, que pode ser alcançado e pode ser vivido. Algumas pessoas acham que essa mensagem tira da pessoa o empenho pelo trabalho, pelas ambições desta vida, pela necessidade de crescimento. Não é isso. Não é uma negação da vida. Não é uma negação da vida. É um lembrete de que esta vida não é tudo. Esta vida é apenas um aspecto limitado do que Deus propôs para nós cristãos. E nesta vida, neste momento, nós enfrentamos e enfrentaremos muitas dificuldades. Mas essas dificuldades, via de regra, elas só se tornam obstáculos aparentemente intransponíveis, se é que nós somos obrigados a superar todos os obstáculos que surgem à nossa frente, tá? Eu não tenho essa mentalidade de essa espécie de perfeccionismo, de vitória nessa vida, nesse mundo, que tudo dá certo, tudo tem. Não tenho esse pensamento, não tenho essa. Isso daí, na verdade, é um transtorno, tá? Isso daí, na verdade, é algo doentio. É uma das doenças que a religiosidade coloca na mente, no espírito humano. Não, tudo tem que dar certo, porque a graça de Deus me alcançou e nessa vida eu sou mais que vencedor. Nós somos vencedores sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo. E essa é a vitória prometida por Cristo Jesus, porque essa é a vitória conquistada por Cristo Jesus em nosso favor. Em nosso favor. Então, sofremos por não compreendermos. E não compreendemos quando queremos adaptar a mensagem de salvação às nossas ambições pessoais em relação a este mundo, em relação a esta vida. Pode ter as ambições, pode trabalhar, pode prosperar, pode desenvolver, pode pesquisar, pode estudar filosofia, psicologia, ciências aeronáuticas, astronomia. Você pode se dedicar a conhecer a obra de Deus, trabalhar em prol do reino de Deus e daqueles que são agraciados por Deus com a vida. Mas prevalece na mensagem da mensagem apostólica a consciência de que nós não somos, de fato, prisioneiros deste mundo, desta vida. Deus tem algo superior a se revelar para nós, a se manifestar para nós, e esse algo superior a essa vida que nós conhecemos só poderá ser experimentado no momento futuro, em Cristo Jesus. Assim inicia a carta do apóstolo Pedro, que eu considero tão profunda quanto as do apóstolo Paulo, muito embora ele não desenvolva detalhadamente todos os aspectos doutrinários. Porque para Pedro, como também para Paulo, mas para Pedro,
A verdade fundamental para a nossa fé, a doutrina verdadeira, a palavra da salvação é o Verbo vivo, é o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.